E aquarela, o que que é? É uma técnica que dá uma transparência, que dá luz, que dá leveza, que dá suavidade. Papel de aquarela 300 gramas, que é o papel mais barato que a gente tem para comprar aqui em Londrina. Qual outro papel que é bom? Monval, que é da marca Canson. Qual que é o melhor de todos? Ah, eu quero comprar o melhor. Fabriano. É um papel italiano. Esse não enverga, não enruga, não... Deve custar o olho da cara. Custa o olho da cara. Os olhos da cara. Por que a gente usa esse aqui, de 300 gramas? Para ele não ondular. Você vai passar um monte de água, ele vai virar uma bacia do rio de Bagi. Ele fica assim, a água deposita. Então, quanto mais espesso e com a trama, o ideal, gente, é que a trama seja assim do papel, ó, sabe? Como se fosse não que a trama... Um tecido, uma trama, porque aí a água, ele absorve a água e não rasga, não fica, como é que fala? Esfarelento. Então esse papel aqui, pra nós, tá de bom tamanho. Se você quisesse, eu quero fazer... Vocês vão se especializar em ilustração. Vocês vão vender originais, por exemplo, de ilustração científica. Você vai fazer uma carpa, uma tilápia e vai vender para sei lá, um museu de ictiologia de peixe. Não usa esse. Vocês vão ter uma dificuldade de encontrar vendedor que sabe o que é um pincel de aquarela. Porque pra eles, o pincel de aquarela é pincel macio. Ele tem que ter cerda macia, mas tem que ter essa ponta firme. Então todos eles, ele tem uma ponta precisa, que ele funciona meio como um lápis às vezes. Tem precisão. Ele não vai abrir e ficar um espanador. Aquele safado, aquele pincel que vem na caixa de lápis de cor aquarelado, vem de brinde, aquele lá não serve nem pra pintar, nem pra criança pintar. Você põe assim, ele vira um sol. Ele serve como carimbo de sol. Nunca compra pincel assim, abaulado, gordo em cima, e nunca, jamais pincel reto. Chato, como a gente fala, parte chata. Só esse aqui. Então vou sugerir, que eu gosto. Essa marca Lucas aqui, Lucas com K, ela é mais barata do que a Tigre. E ela é boa, ó. Pincel bom. Esse aqui deve custar R$ 9,90. É Tigre, então. O Tigre, por incrível que pareça, o Tigre é bom, só que o vendedor vai te vender pincel amarelo, pincel de cabo amarelo para pintar tinta acrílica. Tem que ser de cabo azul ou cabo preto. Eu já sou mais assim, para não errar, compra o Lucas, é mais barato, ele é bom. Eu testei a cerda dele, ó, que eu uso direto, a cerda dele tá firme. Pincel ruim aqui, ó, sai. Por isso que eu falo. Tem a Tigre, já me aconteceu disso aqui soltar. Vocês já tiveram pincel aqui que soltou, quebrou? Esse aqui não soltou até hoje, ó. Tô usando já faz uns 5 anos e não tive nenhum deles. Quantos pincéis eu posso começar? 2 pincéis tá de bom tamanho. Um número 4. Ó, esse aqui é o número 4, que é pra fazer detalhe. É como se fosse... Pense na caneta nanquim. Esse aqui faz detalhe, faz cantinho, pezinho, olhinho. E esse aqui faz fundo. Número 10. Tá bom. Esse pequenininho aqui eu quase não uso. Só pra fazer contorno. Só que olha como que ele tá já, coitado. Já tá imprestável. Esse tá velho, gente. Esse aqui já faz mais de 10 anos. As mulheres às vezes limpam o pincel de maquiagem com shampoo e passa condicionador pra ficar com o pelinho fofinho. Bom, fofinho. A gente faz isso também no pincel de aquarela. Porém, o creme de cabelo, ele é à base de óleo, manteiga, esses emolientes. A aquarela é à base d'água. Água e óleo se misturam. Você tem que usar um tiquinho de nada. Massagear os pelinhos. E colocar na água corrente, tirar todo o excesso. Não pode ficar nada aqui. Senão você também estraga o pincel. Quando ele vai abrindo, não sei se vocês... dá uma olhada. Eu vou cortando o fiozinho. Vai parando. A gente tem que ser cabeleireiro do pincel. Você vai cortando aqui, vai tirando os fios rebeldes. Porque aí você tem um pincel por mais tempo. O que vocês não devem fazer, porque é um investimento. Esse aqui já custa bem mais caro. Esse aqui já custa uns R$ 25, esse largo aqui.
Então, se você tiver que comprar pincel para você trabalhar na sua vida mesmo, não só para academia, você vai gastar uns 100 de pincel mole. Então, você não vai querer que esse pincel no primeiro uso fique, né, possibilitado. Isso eu que fiz. O que eu fiz aqui? Fui atender telefone, fui limpar bombom de filho. O que eu fiz? Enfiei o pincel no coisa e assim deixei. Eu lembrei quando? Sei lá, 3 dias depois. Cheguei lá, eu disse que ele já tá bem mais desentortado que ele tava. O que eu fiz? Eu acabei com a vida do meu pincel aqui, ó. Tá torto, é bem pior. Isso aqui ele é ótimo quando ele tá retinho. Tô tentando aos poucos deixar, mas ele volta quando ele seca. Se você tiver isso, esses cuidados, não deixar ele virado, guardar sempre em pé, vai durar o resto da vida. Esses pincéis bons duram o resto da vida. O que é essa bendita essa tinta, né? Watercolors. Água. Então eu vou pintar com mais água do que tinta. Muito mais água do que tinta. Qual tinta é melhor? Essa de bisnaga líquida ou a de pastilha? Tem a marca Winsor & Newton que vende de pastilha. A pastilha, ela é seca. Ela é o que tá aqui, só que sequinha. Isso é um giz. Aí você tem que passar água, igual aquelas de criança. Ela tem uma coisa que é bem boa, que é o fixador dela. Ela dura anos e anos e anos com a mesma intensidade de cores. Porém, para quem está começando, imagina, faz de conta que isso aqui são pastilhas de cor. Você vai misturar o verde com o roxo, você tá com o roxo aqui no verde, o seu verde vai ficar meio roxeado, o seu roxo vai ficar meio esverdeado. Porque o que acontece? A gente fica misturando na própria pastilha as cores. Você tem que pegar muita prática para você tirar da pastilha, pôr num lugar, tirar da outra pastilha, pôr no outro lugar e preparar a sua cor fora da pastilha. O que eu vejo quem está começando a fazer, que não tem paciência, é tacar o pincel em todas as pastilhas, fica tudo marrom. Então eu falo, a bisnaguinha pelo menos a gente não faz isso. Tinta, gente, a gente põe muito pouco. É muito pouco. Isso aqui é muita tinta. Já. Eu poderia pintar o fundo só com essa sujeira que já tava aqui no godê. Sério. Caramba. Sério mesmo. Ó, o ideal é assim, ó. Isso aqui já vai me dar... Dura o resto da vida. Dura o resto da vida. Eu tô falando, isso aqui é o meu tubinho, ó como que ele tá. Só o amarelo que já foi, que já acabou. E o preto eu não uso. Tá Preto, gordinho. preto é uma cor que a gente não usa em aquarela. Porque é o seguinte, o preto não fica preto. Azul? Não, ele fica um sujo, um cinza sujo, aguado, transparente, assim, sujo. Quando eu quero usar o preto, a gente usa o nanquim líquido, que aí ele é forte, ele tem precisão, ele é vivo, ele tem destaque. E outra coisa, como eu falei pra vocês, uma aquarela é a tinta da suavidade, da transparência, da luz e sombra, da leveza. O preto, ele dá uma matada nisso. Então, a gente usa o preto para fazer alguns tons de cinza. Nunca para pintar com preto. A aquarela vermelha, assim como a preta, ela vira outra cor quando a gente dá essa aguada nela. Ela vira um rosa, e eu não gosto. Então, quando eu quero vermelho, eu uso a Ecoline, que é uma tinta que ela mantém a coloração dela. Ela é uma tinta líquida também. Olha como ela fica rosada, ó. O que acontece quando a gente não tem rodê? A gente usa isso. Olha só. Isso aqui é um godê. Na minha visão de mundo, isso é um godê. Improvisado, mas é perfeito, né? Olha só, dá pra colocar milhares de combinações. E nunca comecem a pintar sem paninho. Fiz o meu desenho. Nunca se deve fazer o desenho diretamente na folha que você vai pintar. Você faz o desenho, planeja o desenho, que não foi esse o caso, eu tô vendo que foi desenhado aqui direto. Por quê? Errei. Vou apagar, você vai ferir o papel. Ele fica arranhadinho. Se ele fica arranhadinho, já fica inferior para você pintar. Outra coisa, o traço, o mais leve possível, é melhor do que o mais pesado, porque depois isso aqui não sai. E contorno de nanquim nem sempre é legal e adequado para aquarela. Porque o contorno de nanquim é o seguinte, se você comprar o nanquim 0,05 ou 0,01, aquele bem fininho, lembra? Aquele bem fininho, ele fica compatível com a aquarela. Se tacar um contorno grosso de nanquim em algo que é transparente, leve, fica brigando, fica duas coisas que não casam.
fica desarmônico. Por exemplo, a Ecoline, que é um outro material parecido com a aquarela, mas tem cor muito intensa, com esse traço grosso aqui não tem problema. Daí você passa o nanquim, se finaliza. Agora a aquarela ela não tampa de jeito nenhum, isso aqui vai aparecer. Ah, mas eu posso apagar e suavizar, é o que eu falei, pode, mas aí machucou o papelzinho. De preferência, antes de pintar a aquarela, fazer um estudo de cor com um lápis de cor, um outro papel. Não pintar em lápis de cor, faz um estudo. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Onde que vai ter, ó, tem um sol. Vamos imaginar que esse sol aqui é o ponto de luz desse desenho. Então ele vai iluminar aqui tudo, a parte que está mais para cima, aqui o que está próximo a ele vai ficar mais claro, o que está mais embaixo vai ficar mais escuro. Se eu não pensar nisso na aquarela, não tem como apagar. Então, se eu já tacar a tinta, se eu pegar o pincel e já tacar a tinta mais grossa, a tinta mais pesada aqui, como é que eu clareio depois? Como é que eu faço isso virar área de luz? Não tem como. Não tem borracha, não tem nada que dê jeito. A não ser que você colocar tinta branca depois, mas aí vai ficando tosco. Vamos começar a mágica então. Tem duas maneiras de vocês começarem. Eu vou ensinar a que eu gosto. Você pode começar com a tinta já aguada. Então você vai preparar uma aquarela bem dissolvida, bem diluída. Ó, isso aqui, esse roxo, se eu for testar, eu vou testar numa bexiga. Aliás, vamos testar um em cada bexiga. Ó. Esse roxo, ele tá até que fortezinho de pigmento. Ó. Ó, esse pincel tá muito grosso para eu pintar esse tamanho pequenininho. Ó, eu pego a água. Ó, tem tinta pra caramba aqui, vocês perceberam? Ó, tô limpando o pincel, porque o pincel largo, ele acumula muita tinta. Vou deixar secar. Eu acho que ele tá bom pra fazer fundo, mas ele não tá legal ainda pra fazer detalhes assim. Então, a quantidade de água que eu pus aqui vai dar tranquilamente pra eu fazer o fundo da folha inteira. Eu vou começar sempre pela figura. Ó, pincel mais deitado, pincel mais largo para fazer fundo, e ele deitado. Eu venho molhando na água, da figura para a borda. Então, eu vou colocando tinta perto da imagem, vou na água e vou arrastar até a borda. É a água que vai pintar. O que a pessoa faz de errado quando começa a fazer fundo? A vontade tão grande de pôr o pincel na tinta, que nessa segunda pincelada que ela volta na tinta ao invés de voltar na água. Aí que eu não vou ter um degradê. Eu vou ter umas áreas bem manchadonas de roxo escuro aqui no meio. Então, se eu tô começando, lembra da escala tonal? É isso aqui. Eu começo do mais escuro aqui, o mais carregado de tinta, e vou dando um degradêzinho, pelo menos nessa primeira camada que eu tô fazendo. Se eu tivesse feito uma cor e não pegasse a cor pura do tubo, eu teria que fazer uma quantidade de tinta suficiente para dar sobra. Porque imagina se isso aqui acabar. Faz de conta que isso aqui seca e acaba e eu não pintei. O que eu vou fazer? Eu sei fazer outra tinta da mesma cor? Muito difícil acertar. Mesmo com precisão, mesma cor. Ah, manchou, o professor entrou aqui. Não tem problema. Se vocês começarem a procurar trabalho de aquarela, vocês vão perceber sempre isso aqui, ó. Às vezes entrando a tinta na... Quem que já viu alguma coisa, já pintou? A aquarela, ela é... Então, além de ser transparente, ela tem isso, assim, ó. Eu posso não chegar aqui, se eu optar por fazer o contorno branco, ó. Eu pinto aqui e deixo o próprio papel me dar contorno. Se eu quiser aqui na bola, por exemplo. Essa mancha é o material. Isso que fica interessante. Se eu quiser uma coisa chapada, uma coisa mais precisa, eu não vou usar nunca aquarela. Vou usar guache, vou usar acrílica, outros materiais. Ah, eu quero que seque rápido, isso aqui tá me demorando, vai ter uma poça de água. O que eu posso fazer? Sugar com papel absorvente.
Essa bexiga, por exemplo, vai demorar um século para secar. Só que quando você suga, vai sair um pouco da cor junto. Então você tem que saber direitinho. Por exemplo, se eu tirar esse roxo daqui, esse roxinho escuro vai sumir daqui, ó. Vai ficar tudo claro, ó. Então, às vezes, é um tipo de coisa bacana para você também. E essas manchas? Assim? Então, essa mancha foi... Isso aqui é o que eu quero que aconteça. Eu posso trabalhar em área menor. Em área grande é muito difícil você não ter mancha. Porque a área é grande. Você está trabalhando com bastante água. E ela vai se comportar onde a água vai estar indo. Ela vai, onde aquele pigmento se depositar, onde ela andar pela água é onde vai ficar aquela manchinha mais escura. Isso é o material. Agora, se eu, em áreas pequenas eu não quero trabalhar com mancha, eu quero trabalhar melhor, com mais precisão. Aí eu vou trabalhar com menos água. Vou pegar um verde aqui. Eu vou trabalhar com a tinta com pouca diluição. Pronto. Um pinguinho de tinta e um pinguinho de água. Dá pra ver que ela tá com menos transparência do que a que a gente tinha feito aqui, né? Ela tá mais saturada. Vamos pensar que eu quero fazer um degradê. Eu queria chegar aqui já com ele bem branco, com escala tonal, gente. Escala tonal, põe na cabeça de vocês, escala tonal. Luz, sombra total, luz total. Eu quero já chegar aqui no... vai estar branco. Ó, como é difícil com a... Consegui. Precisei disso aqui, de espaço. Se eu quiser fazer esse mesmo efeito de degradê no espaço minúsculo da perninha dele, como é que eu vou fazer? Puxa a água toda pra cá? Papel. Não, limpando meu pincel. Olha só. Vou fazer a perninha verde aqui pra gente não estragar o desenho dele. Vamos pra cá. Vamos fazer uma área pequenininha de degradê. Vou fazer esse ETzinho aqui verde. Eu quero que ele tenha volume, mas ele tá pequenininho. Então eu tenho que pegar... A minha tinta tá bem saturada, ou seja, tá carregada de pigmento. Eu vou depositar um pinguinho de tinta aqui. Pinguinho de tinta aqui, um pinguinho de tinta aqui. Vou limpar todo o meu pincel. E vou vir com a água limpa. Ó, vou tirar todo o verde que eu tenho aqui. Legal. Praticamente a água que pinta o bagulho. É a água. Se eu ficar arrastando esse verde aqui, ó. Se eu arrastar esse verde aqui, eu pinto ele inteiro do mesmo verde. Então eu pego essa pontinha aqui, tá? Vai me estragar todo o ETzinho. Limpo. Venho com a água. Ó, vou carregando. Aqui eu tenho uma área de luz aqui no corpinho dele. Então assim, não colocar muita tinta e sempre pintar com a água. Depois, se você falar, poxa, ficou muito claro, fiquei com receio, deixei claro demais. Quando secar, você vai gradando, vai colocando cada vez mais verde e vai chegando no tom que você quer. Vou misturar uma outra cor. Se eu continuar pintando aqui, ó, tá com tanta tinta azul que eu vou cobrir o roxo. Ó, até atingir a água aqui. Então, depositei um pouquinho do pigmento e vou dar umas manchadas aqui pra ficar. Venho com a água, tiro a tinta, com azul demais. Eu quero que ela continue sendo roxa, mas que ela tenha uma sombra azulada. Você tem que ser muito ligeiro. Se ela seca, você viu que eu tô depositando tinta? Ó, que nem eu pus aqui, depositei tinta pra espalhar. Se secar, eu não consigo espalhar. Aí fica uma manchona. Só com aquele pinguinho já eu consegui pintar ele quase inteiro. Eu não posso trabalhar ela aguada que ela não vai cobrir. Então, se eu falar, eu quero trabalhar com transparência. Eu gosto do branco assim, colocando pontos específicos de luz, assim. Agora, pra você espalhar, ela vai pegar o rosa de baixo. Ela vai pegar o vermelho de baixo. E vai ficar aquele rosa. Aqui ainda que tá molhado, ainda vai ficar melhor. Mas aquele aqui, ó.
Vai ficar rosa. Vai ficar rosa. Singing softly to me. Vou fazer um pouco do buraquinho de onde tá a sementinha. Você pode fazer, eu vou fazer agora. É teste esse aqui, né? É teste, pode ir. Ó, vocês podem fazer. Olha um acabamento que dá pra fazer aqui, possível. Eu trouxe pra todo mundo. Ó, um ligeiro acabamento, ó. Não vou fazer aquele contorno que fique prendendo, né, a forma. Como o lápis está apontado, eu posso fazer esses cantinhos, ó. Lembra daqueles contornos de nanquim que a gente fazia meio pintando, dando linha espessa, linha... É mais ou menos essa ideia. I wanted a mystery that couldn't be solved. Segurar o pincel inclinado quando eu for fazer um preenchimento de área grande. Pincel empinadinho assim quando eu estiver fazendo detalhe. Se essa água ficou suja, troca. Porque ela vai ficar cheia de tinta que vai manchar, né? Tá vendo como o papel não é o papel apropriado? Ele ondulou. Aí a água vai ficar na parte de baixo. Você pode deixar ou você pode vir aqui e tirar. E daí vamos pôr, esse branquinho tá aqui, se eu quisesse misturar os dois. Aí. Sem... Nunca usei o branco. Não pra fazer um lilazinho mais claro, você misturar aqui, É. tem que esperar secar. Não. Só que tem que esperar secar. Ah, Quer ver, ó? entendi. Daí se for fazer um lilazinho... Ó, senão ele vai virar um lilazinho, ó. Você não vai estar fazendo um efeito. É. Você vai misturar as tintas. Entendi. Misturar a tinta assim direto no papel. Eu acho que fica meio tosqueira. Se a ideia é fazer um efeito, não fica. Vai ficar um lilás mais pastel. I wanted a puzzle with pieces missing. É só um pinguinho. Se eu chegar com tudo isso aqui, eu viro guarda. Venho aqui. Dou uma aguadinha aqui para pegar. Então, ou seja, a minha tinta, ela não tá no godê, ela tá no pincel. Primeiro procedimento, depositar o pigmento. Segundo procedimento, pegar a água e espalhar. Se eu espalhar essa água na bola inteira, eu não vou ter luz e sombra, eu não vou ter esfera, eu não vou ter tomate. Então, o que eu preciso? Da água. Essa água vai colorir. Aí eu vou tirar aqui porque tá roxa. E vou vir com a água aqui, ó, clarinha, sujinha. Deixando uma área aqui. Ó, esse pontinho branco e isso aqui. Já vai secar. Deixa que é o ponto de luz. Quanto mais você mergulha, ó quanta água que eu tenho aqui. Às vezes você vai chegar aqui, ó, vai dar uma bicadinha na água aqui, ó. Se a esfera é pequenininha, não pode fazer com muita água. Qual que é o problema da aquarela? A paciência, né, gente? Isso aqui tem que estar muito seco pra você fazer a próxima camada. Mas vai ter uma próxima camada? Vai ter, eu posso colocar aqui eu acho, não nesse papel aqui, porque esse papel, tá vendo que ele tá enrugando? Mas no oval, vocês vão trabalhar com 5 camadas em média. Quantas camadas de lápis vocês passaram? Pra ficar bom. Então aqui, quanto mais, é a mesma coisa, raciocina mesmo, no Photoshop. Quantas camadas vocês colocam depois? É a mesma coisa, se colocar só uma, fica aquela coisinha sem acabamento, né? Então você pode depois entrar com amarelo, com azul, com outro. Eu fui Soltando. misturando e colocando na água, não sei o que, entendeu? Tipo, eu não consigo gravar os passos que você falou, molha aqui, não sei. Entendeu? Eu fui só... Então, vou te revelar. Aquele espaço que eu falei é do jeito que eu pinto. Se você perguntar pro Biel, que vai dar aula, ele vai falar de outro jeito. Se você falar com o Guilherme, ele vai falar de outro jeito. Então, o que é? Você se encontrar com a quantidade de água, com a hora de secar, tirar a tinta que está no pincel. Isso aí você só vai saber pintando. Esse sofrimento inicial da aceitação da aquarela, um sentimento que eu sei qual é, porque eu quase que eu não... Ó, tô dando aula disso hoje em dia. Quase que eu não pinto mais de aquarela, como comecei. Eu insisti, porque eu não gostava. Eu falava, mas tem que
escorrendo, tá ficando manchado, eu não consegui... Porque você tá acostumado com lápis de cor, tá acostumado com o computador, com o retrato, tá acostumado com a assim, é tudo certinho dentro da linha. Only the fishing part of fishing. I didn't know you then, I did, I girl. I couldn't hear you singing softly to me. Desceu a polícia e começou a dar choque elétrico, já filmando isso. Mas ó, tem tudo a ver, sou professora de ilustração. Vai parar no depende do YouTube, contexto. sim, Vai parar no YouTube, meu, não pode fazer negócio desse. Mas eu sonhei que era o Batman. Eu falei, eu vou vender esse roteiro.